eu escondi a minha doença. Na época, eu tinha medo do que as pessoas... Olha só, eu já tendo atendimento aqui com a doutora Aline. Que coisa! Doutora Aline, você sabe que na época eu tive medo da reação das pessoas. Eu tive medo do preconceito. Eu tive medo das pessoas me olharem como, ai, a coitadinha. Coitadinha, dó. Então, eu não queria isso, assim, de jeito nenhum. Porque eu sou uma pessoa forte, eu me considero uma mulher forte, sabe? De coragem. Então, eu, na época que eu recebi o diagnóstico, eu fiquei anos sem falar para as pessoas. Muita gente que tinha contato comigo, do meu meio, não sabia, porque eu escondia a minha doença. Com medo de julgamento, com medo do preconceito, com medo das pessoas me olharem. Ai, tadinha, tem uma doença. Que doença mesmo? Então, assim, eu participei até de um programa de televisão. Eu falei para minha médica na época, você faz aí o que você tiver que fazer, porque eu vou participar. Ela falou, Carla, é muito desgaste para você. Enfim, ela triplicou a minha medicação na época para eu poder participar desse programa, porque era um programa de dança, então eu ensaiava 4 horas, eu tinha que estar ativa. Né? O certo seria eu não ter feito aquele programa, mas eu escondi até do pessoal do programa, porque eu queria participar e eu não queria ser julgada, eu não queria ter esse tipo de preconceito. O que você pode falar para um paciente, de repente, que chega assim para você, com medo de contar, para não ser julgado, para não sofrer imagine, preconceito? você tá me falando isso, eu fico aqui pensando, o quanto isso te gerou de angústia? Muita. Porque, né, você tem algo que às vezes você gostaria de compartilhar, mas aí fica com esse medo, depois vão me olhar com um olhar como se eu fosse inferior. Então, isso vai gerando uma angústia dentro da pessoa que pode levar a uma ansiedade crônica, crise de pânico, depressão, né? Entre outras coisas, e até chegar num ponto, como a gente falou, mais drástico. Então, eu acho que é assim, gente, não tenha medo do julgamento. Isso não... a gente fala isso, é difícil. Porque, como eu falei, os 2 maiores medos das pessoas é a morte e falar em público. E quando a gente fala por que falar em público dá medo? Porque é o julgamento do outro. Julgamento, nós, seres humanos, a gente tem medo do julgamento dos outros. Porque nós somos seres sociais. A gente quer estar em sociedade. Mas eu acho que é isso. Quando a gente está empoderado de si, independente do que você tenha, do que você não tenha, você... se colocar no lugar de um ser humano, de uma pessoa digna, de uma pessoa que merece e que pertence a esse espaço que você ocupa, independente do que você tenha. Eu tenho uma amiga minha, não vou citar nomes, mas ela tem o vírus do HIV. E, nossa, por quantos anos que ela não contou pra ninguém com medo, né? Não é uma doença rara, mas existe muito preconceito, né, em relação a isso. Mas, porque as pessoas acham que beijar na boca... transmite, muita falta de informação. Isso gera preconceito. Sim. Então, o que eu falo é, gente, precisa ter medo do julgamento do outro. Quem é de verdade vai estar do seu lado. Eu acho que eu penso dessa maneira. E, lógico, trabalhar isso psicologicamente, porque fácil não é, né? Falar é uma coisa, você vivenciar é outra. Mas eu imagino como que foi pra você viver tantos anos calada. Não é à toa que hoje ela tem um podcast falando sobre isso, né? Que aí soltou a voz mesmo. Falar, porque realmente é isso. A gente fica perdido. Gente, eu chorava, né? Você falou de angústia, e realmente foi isso que aconteceu. Porque eu chorava. Eu não sabia se eu ia viver, sabe? E aconteceu uma coisa, né? Foi engraçado isso. A minha mãe nunca me acompanhou realmente no desfile. Ela já foi no carnaval me olhar. E nesse ano que eu recebi o diagnóstico da minha doença, né, que foi em 2017, a minha mãe foi lá e quando eu atravessei a avenida lá no final, a minha mãe já tinha... Olha isso, hein, gente? A minha mãe já tinha atravessado por fora e estava lá me esperando. E aí, esses dias, a minha mãe foi me contar que ela já estava lá esperando porque ela estava achando que eu ia cair dura, que eu ia morrer do coração, que eu não ia chegar até o final. Então, enquanto eu estava ali no desfile, ela foi por fora, correu até lá no final para me esperar. Eu lembro que ela estava lá, mas eu não sabia que o motivo era esse. Que coisa, né? Você entende que a gente esconde, até a minha mãe escondeu isso de mim durante anos. Eu só fui saber disso agora. Eu falei, mãe, por que você não falou? A falta de informação, Aline, era tanta, né? E ainda é, que a minha mãe também achou que eu fosse ter algum negócio. Imagina o medo dela também, né? Poxa, se acontece algo com a minha filha, ainda mais
você rainha de bateria é um esforço, né? E aí fica pensando, meu Deus, vai acontecer alguma coisa. Você vê. É. Se fosse minha filha, eu faria o mesmo, amiga. Estaria lá. Não é? Pois é, gente. Aí já é mãe falando como mãe, né? E assim, Aline, qual é o momento, né, que um paciente ele deixa de lutar contra a doença? Porque é difícil, viu, gente? Eu não sei te precisar qual foi esse momento. No início, por muitas vezes a gente fica revoltado, porque... E qual é o momento que o paciente, que a pessoa, ela deixa de lutar contra a doença e ela começa realmente a viver com a doença, entende que aquilo ali, porque, gente, doença rara, eu falei aqui, não tem cura. Então a gente tem que viver. Quando eu falo isso para as pessoas, tem muita gente que fala assim: não tem cura, sim, mas você vai ter que viver com essa doença aí pro resto da vida. Aí eu falo, sim. Então, assim, qual é o momento que a pessoa deixa de ter esse obstáculo na vida e começa a pensar, gente, eu vou ter que viver com isso, então, né? Porque mentalmente ela tem que estar forte nesse momento. E são etapas, né, Carla? Como você falou, a pessoa recebe o diagnóstico. Primeira coisa, ela vai ficar desesperada, ficar triste, ficar chateada, depois revolta. O que eu fiz para merecer? Tem pessoas, até pacientes, que se revoltam com Deus, com a espiritualidade, que falam, eu não merecia. Aí depois acha que merecia. Ah, não, porque eu tô pagando pecado, sei lá, enfim. Então, dá uma confusão na cabeça da pessoa e ela fica lutando contra aquilo. Sim. Eu acho que o ponto principal é a aceitação, né? Que isso faz parte de você, faz parte da sua vida, que você sim vai conviver com isso. E para que você tenha uma vida plena, para que você tenha uma vida em que você se sinta bem, você tem que se aceitar. Isso eu levo para qualquer parte da nossa vida, né, amiga? Sim. A gente tem que se aceitar da forma que a gente é. Sim. Né? Então, lógico, existe uma etapa, não é? Poxa, recebi o diagnóstico, vou sair daqui, que maravilha. Lógico que não, a gente sabe que é difícil, a gente sabe que existe um processo e a terapia ajuda nisso. Né, para ter esse processo de aceitação do que está acontecendo com você, para aí sim você incorporar isso e conseguir viver da melhor maneira possível dentro disso. Sim. Eu acredito que é aceitação, essa é a palavra-chave. E lógico que um psicólogo, um terapeuta vai te auxiliar a que você consiga ter essa aceitação. Porque sozinho, às vezes, é difícil também. É difícil, né? Gente, como a Aline falou de aceitação, eu vou dar uma paradinha aqui rapidinho. E agora eu quero ver se ela vai aceitar o convite, tá? Meu Deus. A gente já teve a primeira Move Raro, que foi uma corrida que aconteceu em Itu. Quem realizou foi o Instituto Irmãs Raras. A Andressa, um beijo. A Andressa e a irmã dela também têm doenças raras. Erlen Danlos e outras síndromes também. E hoje eu tô aqui, gente. Parei o podcast, já que ela falou de aceitação. Vamos ver se ela aceita ser a embaixadora do segundo Move Raro, gente. Mas que honra! Aqui, ó, opa, amiga. O convite da Andressa, o meu. Que lindo! Vamos ver se a gente vai ter essa aceitação. Já aceitei. Vai acontecer agora, em agosto. Então, a gente vai ter caminhada, a gente vai ter corrida. Quem não conseguir correr, faz a caminhada. Vamos ter crianças também, porque é para todo mundo. Ai, gente! Olha! Meu Deus, que coisa chique. Obrigada, meninas. Qual que é? Andressa? Move Raro, Andressa. Do Move Raro, isso. Menina. Muito obrigada e com certeza aceito o convite. E olha, a gente está esperando algumas 1000 pessoas nessa corrida, nessa caminhada. Que como a gente falou, não é só pessoas aqui, que têm... Não, todo mundo... Olha, vamos abraçar essa causa, porque a gente precisa, né? A gente precisa. Não sei se... A gente precisa da visibilidade, visto. A gente precisa, porque... As doenças raras, muitas são invisíveis, outras não, mas muitas são invisíveis, né? Também é uma coisa que eu queria falar com você, né? Aproveitar esse nosso bate-papo aqui. As pessoas me julgam muito, Aline. Porque... Que sentido? Por exemplo, eu vou te dar uma coisa que aconteceu comigo num hospital, né? A gente que tem doença rara, a gente tem alguns direitos também. E as nossas deficiências são flutuantes. Eu já fiquei sem abrir o olho, sem enxergar, eu já fiquei sem andar, eu já fiquei sem falar. Só que não, na minha doença, no meu caso em específico, não são deficiências permanentes.
Tem gente que tem a minha doença, minha astenia graves, e já tem deficiências permanentes. Tem pessoas que já não conseguem movimentar braço, não conseguem andar. No meu caso, graças a Deus, eu descobri o tumor logo, operei, retirei. E agora, altos e Tem baixos. E essa agora flutuação. eu tô Tá estabilizada, graças a Deus. Mas já passei por muitos momentos. Então, assim, de repente, vamos lá, eu tô no hospital, tá? Isso aconteceu até, minha mãe ficou possessa, que ela estava comigo. Eu fui tirar uma senha de prioridade, né? Porque existe prioridade de 60 anos, outras prioridades. E eu tô incluída, porque eu tenho doença rara, Sim. inclusive está na identidade, que é uma coisa que todo mundo que tem doença rara pode levar, né, o seu diagnóstico pelo hospital público, obviamente. E aí você coloca na sua identidade o CID da doença, né? E vem com aquele símbolo, né, de cadeirante, que a gente poderia também mudar esse símbolo. Sim. Ser um símbolo mais... Mais universal, mais né? universal, Que conecte mais. né? Que conecte mais, até porque a gente tem pessoas em tratamento de câncer, pessoas que já operaram a coluna, todas essas também têm esses mesmos direitos. Então, eu fui tirar uma senha de prioridade e a menina que estava ali, ela olhou para mim assim, de cima a baixo, falou assim: por que você tá tirando senha de prioridade? E eu passando mal, gente. Eu não tava aguentando ficar em pé. Eu não tava aguentando nem apontar o negócio. Aí eu falei: porque eu tenho uma doença rara. Aí ela olhou para mim: ah, qual o nome? Aí eu falei: vai te adiantar eu falar o nome? Eu tenho uma doença rara. Ah, mas qual o nome? Sua doença não tem nome? Assim. Meu Deus, gente. Gente, isso não foi num banco, foi num hospital. Foi num hospital. E aí, nesse dia, eu falei: mãe, eu vou ser atendida. Aí, fiquei no soro e tal. E quando eu saí, eu fui na gerência do hospital e eu falei o que aconteceu. Claro, tem que falar, tem que reportar. Porque, assim, pra você ver que nem um hospital que deveria acolher, nenhum hospital tá preparado, porque a menina da recepção, ela não sabe que existe isso. E as pessoas me julgam. Já teve médico que me olhou e falou assim: não, mas você tá bonita, tá andando, tá falando. Você tem mesmo essa doença? Aí eu tiro meus exames, toma, tá aqui. Porque eu sou muito julgada, porque quando você fala de doença rara, as pessoas olham pra você Já te imaginam de outra maneira, de outra né? maneira. Aquele As pessoas preconceito. imaginam que de repente eu teria que estar, não sei, de repente sem uma perna, Sim. ou numa cadeira de roda, Mais ou mais debilitada. debilitada. E tem muitas doenças raras, né? Que você olha a pessoa e você não vê. Então, assim, essa deficiência invisível que a gente tem, porque assim, gente, se eu tô aqui andando e falando, eu tô bem. Se eu tivesse sem enxergar com o olho fechado, eu não vou estar. Eu vou estar no hospital, eu vou estar em casa tomando a medicação, eu vou estar, Sim. né, em algum lugar. Então, assim, não é uma deficiência permanente que eu tenho, é volátil. Então, até isso. Você imagina, a gente. Uma vez eu falei isso, gente, numa entrevista. A gente tem que falar que tem doença rara, a gente tem que se justificar e a gente tem que dar uma aula sobre a doença rara para a pessoa não ter preconceito com a gente, para a pessoa não julgar a gente. Não é fácil, viu? Não, isso daí demonstra Não é total fácil. falta de empatia dessa pessoa, né, que te atendeu. Espero que tenha mudado ao longo do tempo. Mas e também o que eu vejo muito, cara, é essa falta de capacitação dos profissionais da área da saúde. Para esse tipo de coisa mesmo. Você tem que ter um olhar mais humanizado, principalmente quem trabalha com pessoas. Saindo um pouco do seu contexto de doença rara, mas trazendo o que já aconteceu comigo. Eu estava em crise de pânico, porque eu já tive crise de pânico, e eu queria entrar no hospital acompanhada da minha mãe. E era época de pandemia, não queriam deixar tal. Imagina, você tá em crise de pânico, como é que você tira a pessoa que tá de suporte daquela pessoa? O segurança foi super grosso, gritou comigo, gritou com a minha mãe. E aí, depois que passou, eu também fui falar na gerência lá, porque a pessoa tá passando por uma situação ali. Então, a primeira coisa para você ter um atendimento dentro de hospitais é ter um atendimento humanizado. Acolher a pessoa. Claro. Porque você não tá, né? Lógico, existe gente sacana para tudo que é lado, mas você não tem que ficar se explicando a sua doença. Da sua doença, que às vezes você não quer expor, que às vezes você não quer expor, hoje você tem essa liberdade de falar, graças a Deus, também porque você é uma mulher super empoderada e coloca isso para fora de uma forma maravilhosa. Inclusive, parabéns, eu sou sua fã em relação a isso. Mas tem muita gente que ainda tá naquela fase de não querer expor, de não querer falar. E a gente tem que respeitar isso. Então,
precisa de capacitação. E não só, a gente tá falando de SUS, mas também hospital particular, não sei, acredito que particular, foi num hospital particular. Então você vê, né? Então, se assim, passar num não hospital existe isso. particular. Então, assim, muitas vezes as pessoas falam, do SUS e tal. O que eu contei aqui, gente, foi num hospital particular. Mas, assim, até mesmo no particular, tá? Só para vocês entenderem, isso que a Aline falou de capacitação, gente, é imprescindível e é para ontem, né? E aí eu falo na saúde global, no total, particular, pública, tem que ter capacitação para todos. Sim. Para todos os profissionais da área da saúde. É claro, né, gente, que é difícil, né? Assim como a gente já falou que são mais de 8.000 doenças. Então, é difícil um profissional da área da saúde Saber todas as doenças, Sim. né? Mas, assim, é doloroso você demorar 6 anos. Eu já recebi, uma menina já veio até mim, ela demorou 12 anos para ter o diagnóstico. Aí, agora você como psicóloga, você me diz, o que são 12 anos, ela falou que perdeu as contas de quantas vezes ela foi nos médicos, de quantos médicos ela foi. Ela perdeu as contas de quantos exames ela fez, ela perdeu as contas de quantos médicos falou para ela. Porque, assim, tem uma coisa que tem em comum em todas as doenças raras, é o cansaço extremo, gente. O cansaço extremo, ele é uma característica de todas as doenças raras, é comum. É comum. Então, assim... Então a pessoa já tá nesse cansaço e ainda tem que passar por isso. Imagina, 12 anos sem saber o que você tem. Porque acho que é esse o ponto também, né, amiga? 12 anos sem saber o que ela Imagina tem. o desespero. Poxa, só queria descobrir o que eu tenho, né? Pra poder tratar, pra poder ter uma vida normalizada. Porque enquanto isso, você fica... Sofre e vai ao médico. E médico fala que é o dia a dia. Porque médico adora falar, que é estresse. né? É o seu dia a dia, é estresse, é frescura, é virose. Né? Então, gente, a Aline tocou num ponto aqui que é especialização, gente. Isso tem que ter, Aline, para ontem. É verdade. Para ontem, porque a gente tem que chegar num hospital público, particular, seja lá qual for, as pessoas têm que saber que existe doença rara. Graças a Deus, hoje, né, o autismo, até pelo colar, a gente já consegue identificar. Graças a Deus, o autismo agora é uma bandeira que é conhecida, as pessoas sabem que tem autismo espectro 1, 2, 3. E agora a gente precisa também, gente, levar o colar do girassol para frente, para as pessoas entenderem, né, que existem doenças raras, que por mais que você olhe para uma pessoa ali naquele momento e não esteja enxergando, ou para outra você esteja enxergando, a gente não deve... Foi o que eu falei uma vez para uma moça. Eu falei, moça, deixa eu te falar, eu não queria ter essa doença. Eu daria tudo para não ter. Se você pudesse escolher, é óbvio, né? Que você não escolheria. Eu daria tudo para não ter. Porque uma vez uma mulher me parou na rua, ela falou assim, eu te sigo nas redes sociais. Eu falei, que bom, obrigada. Aí ela, você tem essa doença mesmo? Fala para mim, minha filha, que você é tão bonita, fala tão bem. Aí ela, você tem essa doença mesmo? Eu só respondi isso aqui para ela. Eu falei assim, não. Tenho não. Eu operei o coração e tirei parte do pulmão, porque, tá muito na moda falar que tem botox, né? Aí eu quis fazer alguma coisa diferente. Deixou a mulher ela com a não cara sabia onde enfiava a cara dela. Imagina.